Boa noite, amigas e amigos. Estamos aqui para mais uma edição do projeto Caminhos da Pesquisa, que é um projeto do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas. E hoje nós temos o prazer de contar com a participação de Luiz Antônio de Souza. Caiu alguma coisa. Luiz Antônio de Souza, ele é professor da Universidade Federal do Amazonas, do Departamento de Ciências Sociais, e é também doutorando do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal, fazendo um projeto na linha 2, Migração, Trabalho e Movimentos Sociais na Amazônia, e está sob minha orientação no programa. Ele apresenta hoje a pesquisa dele, intitulada Luta e Memória, a luta pela criação da reserva extrativista Baixo Rio Branco Jauaperi, em defesa de um modo de vida. Então, vocês já estão acostumados ao nosso projeto, e à medida em que o Luiz for falando, vocês podem colocar os comentários no Facebook. Ao término da fala do Luiz, eu passo para ele todos os comentários, todas as questões, e tenho certeza que vai ser um debate muito rico e importante. Tudo bem, Luiz? Como é que tu estás? Tudo bem, obrigado pelo convite e estou à disposição. Espero que a gente tenha uma boa conversa nesse começo de tarde, começo de noite. Pode ficar com a palavra, então, tá? Fica à vontade. Então tá. Você, por gentileza, me avisa quando faltar 10 e depois 5 minutos, aí eu vou concatenando minhas ideias aqui. Vai tranquilo, não tem um prazo assim de um período de fechado, tá? As falas têm em torno de 30 a 40 minutos, o que for necessário para tu poder falar da tua pesquisa, né? Sem pressa, enfim, fica bem à vontade. Tá? Beleza, então vamos lá. Vou tentar ser bastante didático. Em primeiro lugar, eu queria convidar as pessoas a pensar um pouco o lugar da pesquisa, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer enxergar. Eu tentei fazer aqui um desenhozinho para as pessoas enxergarem a local. Aqui embaixo é Manaus. Aqui embaixo é Manaus. Essa parte escura aqui o Rio Negro, e a área de objeto de trabalho, essa área destacada aqui, que eu estou com dificuldade. Mas, enfim, onde que é isso? Quem sobe o Rio Negro, em direção à tua nascente, em São Gabriel da Cachoeira, lá para cima, na divisa com o Brasil, com a Venezuela, a nossa, para quem está subindo à direita, o primeiro grande rio que nós vamos encontrar é o rio Joaperi. O Joaperi, ele faz a divisa natural entre o estado do Amazonas e o estado de Roraima. Para quem já pegou a estrada em direção a Roraima, o Jauaperi, ele vai aparecer depois da terra indígena Waimiri-Truari. Eu estou fazendo o quê? E quem subindo logo depois do Jauaperi, tem o Rio Branco, que é o rio que vem de Boa Vista, que vem desaguar aqui no Rio Negro, e um pouco mais acima, à esquerda, para quem está subindo o rio, tem o Rio Jaú, onde você tem o Parque Nacional do Jaú, e aí sucessivamente. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Porque uma coisa muito interessante que me chama a atenção é que a ciência, a academia, a antropologia, a sociologia, a história, a biologia, a gente estuda, por exemplo, rios lá no Alto Solimões, no Alto Rio Negro, a gente estuda a ecologia e os conflitos sociais e políticos na divisa com a Venezuela, na divisa com o Peru, com a Bolívia, estudamos o Baixo Amazonas, na divisa com o Pará, estudamos o centro e o sul do estado, Apuí, Lábrea, etc., e que são muito mais distantes do que o rio Jauaperi, que está a 30 horas aproximadamente de motor de Manaus,
Para quem não conhece a região, 30 horas é muito perto. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar no Jauaperi o Jauaperi é um lugar relativamente próximo do Amazonas, de Manaus, portanto, próximo do epicentro político, econômico e social da região norte, do centro da região norte. É uma região importante porque, além de ele fazer a divisa entre os dois estados, do Amazonas e Roraima, ele também está numa área importantíssima, que é a área terra indígena Vaimiri-Atuari, um povo que quase chegou ao seu extermínio na década de 70 por conta da expansão da fronteira e por conta da presença, quando os militares abriram na bala o caminho para construir a BR-174. E, ao mesmo tempo, tem poucos estudos realizados ali, em especial nas ciências humanas. Então, só o fato de é uma região importante geográfica, politicamente, e ele não ter estudo, já justificaria qualquer estudo da área. Mas a minha preocupação central ali é outra, para além disso. Eu comecei a minha preocupação, eu estou me debruçando sobre esse tema, porque eu pretendo estudar a luta que os ribeirinhos trataram, os trabalhadores rurais, enfim. Vocês vão encontrar, eu vou usar diferentes vezes, diferentes expressões, ora trabalhadores rurais, ora ribeirinhos, ora populações tradicionais, isso não é à toa, isso é relativamente de propósito, porque são conceitos que nós atribuímos ao outro, né? É como o conceito de índio para os povos indígenas. Nenhum índio se chama índio, se auto-identifica como índio. Ele vai se identificar pela tua identidade étnica. E aqui a minha intenção é explorar mais esses conceitos e espero que ao final e cabo da dissertação eu consiga, ouvindo os trabalhadores daquela região, que eles possam me dizer como que eles querem e como eles preferem ser chamados. Então, provisoriamente, eu vou chamar hora de trabalhadores rurais, hora de ribeirinhos, ou coisa parecida. Então, eu conheci a região no início dos anos 90, em decorrência de uma demanda que aquelas comunidades nos procuraram na Universidade Federal do Amazonas, para auxiliá-los num processo de organização de uma entidade chamada Associação Amazônia, que tinha como objetivo e finalidade apoiar e fortalecer as organizações comunitárias locais na direção de garantir teu modo de vida e fortalecer o território, né? O território de uso daquelas comunidades, que é a condição sine qua non para a condição de vida daquelas populações. Eu vinha estudando já há um bom tempo a questão da luta pela terra. E ali eu me dei conta de que eu não poderia trabalhar com luta pela terra sem entender qual é o sentido disso, né? José de Souza Martins, por exemplo, Yanni, Gribovics, um conjunto de outros sociólogos que se debruçaram sobre esse tema, eles apontavam que a luta pela terra quase sempre se dá entre dois sujeitos que são estranhos à terra. Em que sentido? Ou de um lado você tem um fazendeiro, um grileiro, enfim, um empresário rural, e de outro lado você tem um camponês, você tem um trabalhador sem terra, mas são dois sujeitos que veem a terra como uma base material para a reprodução do capital, né? A terra, tanto para a maior parte dos trabalhadores rurais, dos camponeses, dos agricultores familiares ou fazendeiro, eles veem a terra como um lugar de possibilidade de transformar a natureza em recursos econômicos, em especial em capital. E, portanto, quando eles olham para esses homens e esses sujeitos olham para a Amazônia e percebem a floresta em pé, a floresta é um obstáculo, é preciso derrubar a floresta para garantir, por exemplo, a abertura de um pasto para produzir, para criar gado e produzir carne para o mercado. Ou derrubar a floresta para produzir soja, produzir cana-de-açúcar, etc. Estamos acompanhando nesse momento no Brasil
todo um debate sobre o desmatamento e o processo acelerado de desmatamento na Amazônia, resultado de um entendimento claro do governo federal, do governo Bolsonaro, que entende que aqui é preciso, o governo já falou isso várias vezes, que é preciso ampliar, né, as ações sobre a floresta para garantir riqueza e renda. Acontece que parte da população que vive na Amazônia não pensa assim, não quer isso para eles, né? Esses trabalhadores do Rio Jauaperi, essas comunidades, esses comunitários que vivem no Jauaperi, eles precisam da floresta em pé, eles precisam garantir o equilíbrio ambiental para garantir um modo específico de vida. Um modo específico de vida que sujeito e natureza estão ligados para além de uma relação de uso e de exploração, mas uma relação cosmológica, social, filosófica, espiritual e etc. E nesse sentido, a partir dos anos 90, parte dessa população da calha do Jauaperi começou a sofrer os impactos da expansão dos interesses econômicos sobre a região. Sobretudo, a ação de pescadores comerciais que entravam na área explorando os recursos pesqueiros da região, degradando de forma importante os recursos pesqueiros da região, ameaçando o modo de vida, ameaçando a economia daquelas populações. Dito isto, foi criado em 92, 91, 92, uma entidade chamada Associação Amazônia, criada para defender essas pessoas. E qual era a intenção, né? Era buscar, junto à universidade, apoio acadêmico, científico, para ajudá-los a entender o que estava acontecendo na região e, ao mesmo tempo, fortalecer os modos de vida. Naquela época, a universidade, enquanto instituição, não teve interesse em apoiar as ações e, ao mesmo tempo, o reitor me liberou, digamos assim, para fazer o que eu achasse que era justo. E eu passei a assessorar aquelas comunidades. Ao longo do tempo, foi se discutindo as formas de proteção daquela área e dialogando conosco, dialogando com outras lideranças sociais de outras regiões, aquelas comunidades, em um determinado momento, entenderam que a forma de proteger o modo de vida, de uso dos recursos naturais, era criando uma reserva. Né? Então, eles diziam, olha, a gente quer criar uma reserva, como é que nós fazemos criar uma reserva? E perguntado por que eles queriam aquilo, eles diziam, a gente quer proteger as nossas áreas, proteger a floresta, proteger os recursos naturais, proteger os recursos aquáticos. E a partir desse desenho surge a ideia, a partir desses comunitários, de criação de uma reserva extrativista, que é o modelo mais apropriado e mais adequado para aquela população. Né? Não porque eu estou dizendo, mas é o que eles queriam, o conceito, a concepção que eles formularam, se encaixa com o modelo de reserva extrativista, que, vou fazer um parênteses muito rápido aqui, né? Se a gente tem duas formas clássicas, dois grandes grupos de unidades de proteção, que é o nome dado formalmente para as reservas. De um lado, você tem as reservas protetivas, as reservas que a gente chama de proteção integral, que são aquelas que você não pode ter população humana vivendo dentro delas. Né? Exemplo de unidades de conservação de proteção integral são os parques e as reservas biológicas. Nessas você não pode ter população humana vivendo dentro delas. De outro lado, você tem as reservas, as unidades de proteção de uso sustentável, que é aquelas que permitem a população humana habitando aquela região, com destaque para a reserva extrativista, as reservas de desenvolvimento sustentável, as áreas de proteção ambiental e outras tantas. Nas reservas extrativistas, que é o caso do objeto do meu trabalho,
não é permitido a presença de propriedade privada, de maneira alguma. Se há propriedade privada dentro desse espaço, no processo de criação, cabe ao Estado desapropriar aquela área e todo o território vira área de uso comunal, propriedade da União, de uso fruto das comunitárias que ali vivem. Já a reserva extrativista, elas permitem a coexistência das propriedades privadas dentro daquele território, desde que essas propriedades privadas respeitem os normativos e o plano de uso e o plano de manejo aprovado por aquela unidade de conservação. Fecho aspas. Fecho parênteses, desculpa. Bom, mas qual é, afinal de contas, a questão central da minha pesquisa? Quando é aquela associação que eu dizia, a Associação Amazônia, começa a encontrar formas e estratégias de ampliar as suas ações para proteger aquela área, ela passa a sofrer, os dirigentes da associação e os comunitários passam a sofrer uma enorme pressão das elites de Roraima, elites agrárias e políticas de Roraima, a tal ponto, pasmem vocês, aquele grupo foi submetido a 4 comissões parlamentares de inquérito. Eu costumo brincar que essas pessoas precisam requerer ao Guinness Book o registro, porque ninguém no país sofreu 4 CPIs. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Rorainópolis, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Roraima, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, que foi a CPI das ONGs, e a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que foi a CPI das Terras Griladas. Em todas elas, os argumentos eram os mais contraditórios. Desde atividade econômica não tributada, a grilagem de terra, a biopirataria, enfim, era um conjunto de denúncias e de acusações contra os membros da associação, internacionalização da Amazônia, presença estrangeira em território nacional, tinha um conjunto de coisas, mas, ao final e cabo, o que aqueles grupos, deputados, senadores, dirigentes políticos de Roraima queriam era impedir que aquela região fosse transformada em uma unidade de conservação. Para vocês terem ideia, o grau de pressão que o governo do estado de Roraima fez, no momento que o ICMBio, antigo, na verdade era o IBAMA ainda que cuidava, o ICMBio não tinha sido criado. No momento que o IBAMA foi organizar a audiência pública entre os comunitários, cuja finalidade era ouvi-los e perguntar se eles queriam ou não a criação da reserva, o governo do estado de Roraima enviou para lá uma tropa de policiais fortemente armados, com fuzis, metralhadoras, calibres 12, e helicóptero, e sobrevoavam as comunidades, sobrevoavam a área de coisa, com voos rasantes, e os policiais, fardados para enfrentamento, andavam entre os comunitários, esbarrando, provocando, querendo criar atrito para constranger e inibir aquela população. Não foi o suficiente, a audiência pública ocorreu e foi aprovado a proposta de criação de unidade de conservação. E de lá para cá, um conjunto de outras sortes de coisas foram acontecendo, até que finalmente em 2004, 2005, não me foge agora a precisão, o projeto ficou pronto e foi encaminhado à presidência da República, o presidente Lula, que inclusive recebeu os comunitários na área, na região, em Brasília, e prometeu a eles garantiu a eles que a unidade de conservação seria criada. E não foi. Acabou o mandato do presidente Lula, os 2 mandatos do presidente Lula, os 2 mandatos, ou 1 mandato e meio da presidente Dilma, e a reserva não saiu. Né? Entre a apresentação da proposição da criação da reserva extrativista, e a assinatura do decreto, foram 17 anos. Foi o tempo mais longevo
da história de criação de unidades de conservação no Brasil. E, contraditoriamente, quem assinou o decreto de criação da reserva foi o presidente Temer, na última semana do seu mandato, quando os comunitários, inclusive, já não esperavam, não acreditavam mais na criação da unidade. Tudo isso é preciso ser dito para a gente poder entender um pouco o que está acontecendo ali. E qual é a minha intenção, objetivamente falando? Dentro desse cenário todo, dentro das contradições, as contradições internas dentro das comunidades, porque a gente não pode imaginar, são 11 comunidades dentro do Joaperi, dentro da reserva extrativista, o rio Joaperi borda do Rio Negro e um pedacinho a entrada do Rio Branco. Tem comunidades que eram a favor da criação, comunidades que eram contra, enfim. Tem um conjunto de contradições ali, mas a minha intenção era central, do ponto de vista central, é a seguinte: afinal de contas, aquele grupo, aquelas comunidades estavam brigando pela criação da reserva, efetivamente, para garantir o modo de vida deles, porque era o que eles queriam e é o que eles desejavam. Ou, diferente disso, como eles foram acusados muitas vezes, como sempre são acusados os comunitários, eles teriam sido manobrados, digamos assim, por gente exterior, por ONGs, e que teriam sido levados a isso. Eu trabalho com a hipótese de que eles, de certo, eles queriam defender o modo de vida. Eu não tenho a menor dúvida. Eles não sabiam até um determinado momento como fazer aquilo. Mas desde um primeiro instante fica claro nas manifestações de cada um deles, das diferentes formas, que eles queriam a criação da reserva. Então, o que eu pretendo então fazer? Eu quero ouvir as lideranças, quero ouvir os comunitários, em especial aqueles que a gente chama, do ponto de vista metodológico, os informantes privilegiados, que é aqueles que guardam, que detêm uma memória coletiva, uma memória da história de luta. Então, a minha intenção é ouvir aquelas pessoas para que elas possam nos contar, né, como que elas perceberam todo esse processo de luta, porque eu estou descrevendo um processo que eu percebi do lado de cá, embora em algum momento eu tenha sido assessor deles. Mas eu quero ouvir aquelas pessoas para que elas possam nos dizer, nos contar, através dessa possibilidade de expressar a memória, e memória enquanto experiência, né? Memória enquanto experiências vividas por essas pessoas, né? Quando eu entrei no programa de doutorado em História, uma das minhas preocupações centrais era a minha saída da sociologia, digamos assim, uma saída entre aspas, da sociologia e o ingresso na História. Então, e eu acho que a forma mais adequada a mim, como sociólogo, que vai fazer um doutorado, que está fazendo um doutorado em História, usar esses caminhos, esses percursos que me permitirá, usando uma ferramenta metodológica que é bastante interessante, que são as histórias de vida e a história oral, como uma das possibilidades, uma das ferramentas, um dos elementos que vão constituir a produção desse conhecimento. Combinado com isso, pretendo também, já entrando na perspectiva da metodologia, ouvir os outros sujeitos que estiverem envolvidos nisso. Por exemplo, pretendo ouvir as lideranças políticas de Roraima que estiveram envolvidos nesse tema. Né? Como é que eles perceberam esse processo? Né? Eu pretendo consultar os arquivos da Assembleia Legislativa de Roraima, da Câmara Municipal de Rorainópolis, os registros da CPI das ONGs, da CPI das Terras Exiladas, do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado Federal, e também os arquivos do IBAMA e, posteriormente, CMBio, para entender os percursos do processo de criação da reserva
e enxergar nas entrelinhas dos registros desses documentos as razões que tenham, que possa explicar de alguma maneira por que esse processo demorou tanto tempo para ser assinado. Particularmente eu penso, me parece, que uma das razões do presidente Lula não ter cumprido o que ele acordou com as lideranças locais foi que, logo em seguida da recepção da proposta de criação da reserva, o debate sobre a reserva Raposa Serra do Sol ganha uma dimensão nacional e internacional. A presidência da República, o Brasil, passa a ser pressionado de uma forma contundente, nacional e internacionalmente, para garantir a proteção do território dos povos indígenas de Roraima, da Raposa Serra do Sol, e isso é a impressão que eu tenho, eu vou buscar tentar identificar isso na pesquisa. Provavelmente deve ter ocorrido acordos entre Brasília e Roraima na direção de ceder a criação da reserva, ceder a proteção da terra indígena Raposa Serra do Sol, implicaria em não criar a Baixo Rio Branco Javaperi. É possível que a gente encontre nos registros demonstrações, elementos que possam indicar que foi uma espécie de permuta, uma espécie de acordo, um acordo de proteção dos interesses das elites de Roraima. Deixa eu só consultar minhas anotações aqui para ver se eu não estou me perdendo. Agora, se me permite, eu quero fazer algumas considerações, que é um pano de fundo também que está presente na pesquisa, que é esse debate socioambiental. E aí eu quero ler uma passagem aqui do projeto que talvez ajude a gente entender melhor. Considerações preliminares sobre a questão ambiental. O processo histórico de desenvolvimento da sociedade trouxe, dentre outras coisas, a apropriação dos meios de produção por meio de frações da sociedade, meios de produções que antes, até meados do século XVI, eram predominantemente de uso comum e coletivo. Os processos de detenção e apropriação privada dos meios de produção contribuíram para o surgimento de classes sociais distintas e opostas. Esse mesmo movimento histórico contribuiu para a produção ampliada dos processos fabris, bem como o desenvolvimento do processo produtivo de produção do conhecimento científico e tecnológico. Quanto mais se produziu conhecimento, quanto mais as tecnologias se ampliaram, oportunizando o surgimento de novos produtos, novos instrumentos de trabalho, novos meios de transporte, etc., mais se avançou naquilo que Marx chamou de processo de desenvolvimento do capitalismo, processos que trouxeram no teu bojo contradições. Se os processos de desenvolvimento do capitalismo, do desenvolvimento tecnológico, garantiram a parcelas crescentes da humanidade acesso, por exemplo, à energia elétrica, aquecedores residenciais, medicamentos como os antibióticos, o motor a vapor, os meios de comunicações de massa, etc., os mesmos processos trouxeram a acumulação crescente de riqueza nas mãos de poucos e a sua consequente e crescente ampliação da massa de miseráveis. Parte importante desses blocados, não raro nas formas compulsórias, dos campos agricultáveis para as cidades, estimuladas pela oferta de emprego, bens, mercadorias, industrialização, serviços, etc. Na medida em que os processos de desenvolvimento do capitalismo foram transformando burgueses em vilas, burgos em vilas, vilas em cidades e cidades em metrópoles, mais contingentes humanos foram se distanciando do meio ambiente natural, distanciamento que, em pouco tempo, criou um estranhamento do homem em relação ao meio ambiente natural. Mais do que estranhamento, criou-se uma oposição e uma necessidade de o homem dominar, e em certos casos até mesmo eliminar a natureza, e a necessidade do homem,
ao eliminar a natureza, eliminação aqui entendida como um processo de conversão da natureza aos interesses do capitalismo e ao interesse humano. O filósofo Francis Bacon, ele compreendia a natureza como algo exterior à sociedade humana, e essa exterioridade seria mecânica. Sendo assim, portanto, caberia ao homem agir sobre a natureza no sentido de dominá-la, no sentido de garantir a ele, o humano, as tuas necessidades. Estou dizendo isso por quê? Nós estamos hoje diante de um cenário, todo o debate, agora com a pandemia, essas coisas ficam ainda mais expostas. O surgimento das cidades, as metrópoles, as megalópolis, nos distanciaram dos meios naturais, nos distanciaram do meio ambiente, nos distanciaram da natureza, no sentido biológico, ecológico da coisa. E, claro, isso trouxe uma série de vantagens, né? Trouxe conforto, trouxe... Agora, com a pandemia, todo mundo correu dentro de casa, quem pôde, porque era o lugar mais seguro para sobreviver. Mas é um engano achar que isso nos daria proteção total. Agora, por exemplo, a gente tem enfrentado um processo de aquecimento global, processo de alteração do clima, alteração do meio ambiente, e o próprio surgimento da Covid-19 expressam os limites dessa nossa ação sobre a natureza de forma inadequada, de forma equivocada, etc. Não vou aprofundar. E aí, diante desse cenário, né, aquelas populações que resistiram à sedução da cidade, resistiram ao encantamento apresentado pelo mundo moderno e o mundo urbano, sobretudo as populações indígenas, populações tradicionais e as populações remanescentes de quilombo, essas populações encontraram um conjunto de razões para dizer não à modernização, dizer não ao processo industrial e processo fabril, e disseram de todas as maneiras que eles preferem, eles optam, eles querem e eles precisam permanecer na natureza, permanecer na floresta, permanecer nos seus territórios tradicionais de uso. Então, o que está em jogo aqui é a luta dessas populações, daí o título do projeto, para garantir a proteção do teu modo de vida. Esse é o nosso modo de vida e nós queremos permanecer assim. Nós não queremos nos tornar o que vocês se tornaram. E, no caso, a forma mais contundente de garantir isso é a criação de territórios, a demarcação desses territórios de proteção, de modo tal que essas populações consigam fazer uso do território tal como fizeram teus avós, teus bisavós, teus tataravós. Fazendo aqui um outro parêntese, ontem conversávamos com um grupo de amigos, companheiros agricultores, produtores de Guaraná de Maués, que estão mobilizados para lutar pela criação de um território de uso comum, uma reserva de desenvolvimento sustentável, porque há uma expansão das atividades madeireiras e pastoris do sul do Amazonas, invadindo o sul de Maués, colocando em risco o modo de vida daquelas populações. E foi muito sintomático que quando esses comunitários publicaram no Facebook a necessidade de proteger teu território e a necessidade de impedir que a exploração madeireira, por exemplo, avance sobre a área de uso deles, uma autoridade municipal correu para dizer que, afinal de contas, Maués não precisa mais de unidades de conservação, porque, afinal de contas, o município tem 80%, 60%, 70% do território configurado de unidade de produção, unidade de conservação. Essa fala é muito parecida com aquela que diz que os índios não precisariam de tantas terras. Né? Quem é que já não ouviu a expressão clássica muita terra para pouco índio?
E aí eu provoco vocês, todos que estão acompanhando, a fazer pequenas contas, né? Você fala, as pessoas dizem que os capitalistas, o setor produtivo, aspas, né, o setor agropastoril, denuncia que haveria muita terra para pouco índio. E aí você pega um território indígena de 10 mil hectares, por exemplo, 20 mil hectares, que tem 1.000, 2.000 pessoas dentro, protegendo todo aquele território e fazendo uso de todo o território. E eles dizem que os opositores à criação de unidade de conservação de terras indígenas vai dizer que é muita terra, 10, 20, 30 mil hectares para 2, 3 mil índios. Mas eles não dizem que é muita terra para, por exemplo, fazendeiros que têm 50 mil hectares de terra. Um fazendeiro que tem 50 mil hectares de terra. Não vamos dizer que é muita terra, por exemplo, vocês têm ideia de todas as terras privadas no Brasil, todas as fazendas, todos os imóveis rurais no Brasil, todas, 49% de todas essas terras estão sob o controle, o poder e a propriedade de menos de 1% dos proprietários. Então você tem a metade de todas as terras nas mãos de menos de 1% dos proprietários. Então, se há algo fora do lugar, de certo não são as populações tradicionais que estão pedindo, lutando para proteger teu modo de vida, e nem tampouco as populações indígenas que estão lutando para proteger teus territórios. O problema está na concentração fundiária e no latifúndio. Bom, fecho o parêntese e encaminho aqui para algumas considerações ainda importantes. Um outro dado importante é que um conjunto de discussões teóricas da sociologia e da antropologia já chamou a atenção para as formas de uso desses territórios, né? Às vezes você encontra populações, por exemplo, explicando usando plantas medicinais para curar isso, para curar aquilo, técnicas de pesca, técnicas de conservação de alimentos. Você pega a região de São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, uma região que é bastante pobre do ponto de vista ecológico, uma região que é bastante pobre do ponto de vista da oferta de pescado, por exemplo. Né? Essa população, como a oferta de peixe, de recursos alimentícios, são reduzidos, aquela população desenvolveu ao longo da sua história um sem número de instrumentos e tecnologias de pesca sofisticadíssimas, que faz por quê? Porque como é a dificuldade de pescar, ele tem que desenvolver um conjunto de instrumentos sofisticados para garantir a pesca. Também se desenvolveu ali estratégias de conservação do pescado. Né? Não é por acaso que São Gabriel da Cachoeira é uma região que se consome tanta pimenta, porque a pimenta é uma forma milenar de conservação de alimentos. Também se desenvolveu ali a transformação do peixe em farinhas. Né? O piracuí, por exemplo, é uma modalidade, é uma estratégia de proteção, de preservação de alimentos e conservação de alimentos. A mexira, uma outra forma, e assim por diante. Quando você vai em regiões que tem uma abundância de recursos nutricionais, como o Baixo Amazonas ou a Calha do Purus, por exemplo, você vai encontrar um grupo muito pequeno de técnicas de pesca e de condicionamento, porque eu não preciso guardar, não preciso condicionar, porque eu tenho oferta abundante de peixe, de alimentos. Então, você tem, eu estou dizendo isso para apontar que há uma relação das populações humanas com o meio ambiente proporcional à capacidade de sobreviver ali. E essas populações que estão usando aquele ambiente aprenderam a usar aqueles recursos e aprenderam a usar os recursos que são comunais. E aqui eu quero centrar minha fala agora, é que
esses recursos são comuns, mas não quer dizer que é de todo mundo e não quer dizer que todos têm acesso a ele. A ideia do recurso comunal aqui, pensar em territórios de uso comum, esses territórios são espacializados internamente. Eu queria ter tempo para poder, mas espero um outro dia fazer isso, onde cada uma das comunidades tem uma espécie de território próprio de uso de recursos, de tal maneira que a comunidade, sei lá, Xixuaú, por exemplo, não ocupa, não invade o território de uso comum do Itaquera ou do território de uso comum do Forte das Graças. Então, cada área de um território são espacialmente definidos ao longo do tempo, se valendo de acordos não escritos, se valendo de normas não escritas. O Thompson, ele, na sua obra Senhores e Caçadores, ele analisa uma série de conflitos ocorridos na floresta de Windsor, tipos específicos de áreas protegidas, reservas, no Reino Unido no século XVIII. O autor nos lembra que as áreas protegidas, parques e florestas, tanto se prestam ao deleite da realeza e da sua corte, quanto à prática de caça. Thompson investiga as relações sociais no entorno do uso da apropriação dos recursos naturais presentes ali, nas florestas e nos parques, e o faz com o intento de encontrar os sentidos que levaram a coroa a publicar, por exemplo, a Lei Negra, que um conjunto de normas que puniam com enorme rigor, quase sempre com a pena capital, aqueles que se apropriassem, por exemplo, da caça, da madeira e mesmo dos tufos da floresta. Ou seja, por vezes, o acesso aos recursos naturais é baseado em conflitos, mas quase sempre o uso comum dos recursos se dá por meio de territorialização da área das comunais e o uso de recursos naturais existentes no meio ambiente. Em regra, o uso comunal dos recursos naturais garantiu e continua garantindo a existência e a reprodução social das populações humanas por centenas de milhares de anos, embora, com alguma exceção, existam registros de conflito. Algumas dimensões trágicas, inclusive. Mas a questão central só o uso comunal dos recursos é capaz de proteger o conjunto daquele recurso. Quando você passa a deixar que a dinâmica do capital, o uso privado desses recursos ganhe dimensão, você tende a levar ao esgotamento daquele recurso. Eu vou dar o exemplo dos recursos pesqueiros no Manaus e em torno. Né? Você não encontra mais a abundância de peixe que você encontrava antigamente. Né? Tanto é que os barcos precisam sair cada vez em distâncias mais longevas para poder encontrar recursos e quase sempre invadindo territórios de uso comum. Então, na discussão que eu quero fazer na pesquisa, eu espero também explorar esse tema, para entender em que medida que essa população tem tem em conta essa ideia de uso comum, como que a ideia do uso comum se expressa na fala dos moradores e nos comunitários locais. Agora, por fim, mas não por último, por que é necessário criar parques e unidades de conservação? Porque você tem as populações que fazem o uso dos recursos naturais e que se reproduzem social, cultural, econômica, estética, etnicamente naquele território, e você tem um outro tipo de população, que são as populações urbanas, que vão em busca desses recursos e tem o entendimento de que esses recursos são públicos. E se são públicos, podem ser acessados por todo mundo. Aí você tem um conflito.
porque essa ideia de entender que aquele recurso é público, portanto é de todos, se contradiz ou entra em conflito com a ideia de uso comunal, né, que é comum aos usuários daquele recurso, daquele território. Percebe? Não sei se eu me faço entender. Então, esse debate, que é super importante, que está posto agora novamente. Que está posto, por exemplo, quando os donos de títulos de terra se consideram proprietários da propriedade, daquele território específico, porque tem um documento expedido por um órgão de governo dizendo que ele é o proprietário, e ele se sente no direito, como é uma propriedade dele, ele se sente no direito, porque tem a autorização do Estado, em derrubar aquela propriedade, derrubar aquela floresta. Porque ele entende que aquilo é um bem de uso dele. Só que quando ele faz isso, ele produz um efeito sobre as unidades circunvizinhas, sobre as terras indígenas, sobre as populações tradicionais circunvizinhas. Então, é preciso trazer essa discussão à tona, e a minha intenção aqui no projeto é fazer essa reflexão, produzir esse debate, e que, ao final e cabo, a minha intenção é responder as perguntas que estão norteando o meu trabalho, né? Qual seja a luta pela demarcação do território de uso comunal dos homens e mulheres das comunidades de Auaperi, do Igarapé, Xixuaú e Xipariná, transformando aquela área em reserva extrativista, foi motivada por influências externas, produto de uma discussão sobre meio ambiente, proteção e preservação ambiental, discussão que teria sido levada aos comunitários, de fora para dentro, como se faz crer os discursos conservadores daqueles que se opõem aos interesses da classe trabalhadora, se opondo à criação da reserva, ou, diferente disto, a luta dos ribeirinhos, das populações locais, e é a expressão da resistência daquelas pessoas, daqueles trabalhadores, daquelas trabalhadoras, contra a ameaça e ataque ao seu modo de vida, costume, cultura e a vida em si. Ameaças e ataques que encontraram no caminho pessoas detentoras de saberes. Quer dizer, quando os barcos de pesca, quando os madeireiros entraram dentro daquele território, entraram dentro do Auaperi, eles foram confrontados por uma população que disseram que não, eles tinham direito àquele território. Eles não estavam impedindo, dizendo que o pescador não pode pescar, não tem direito a ter acesso. O que eles dizem é, esse peixe que está aqui, esse território é nosso, é de nosso uso, então você vai pescar em outro lugar. Aqui não é possível que você pesque, porque se você pescar aí para levar o peixe daqui para a cidade, você vai me deixar sem o recurso. Percebe? Então, é trazido aqui uma ideia de cidadania, uma ideia de sujeitos de poder e sujeitos de direitos. Né? Então, essas ameaças que esses trabalhadores foram expostos, os levaram a reagir a isso. Né? E, desse modo, criaram um movimento, criaram uma luta, e essa luta, embora, na minha avaliação, de forma tardia, do ponto de vista do tempo, 17 anos, de 2000 a 2017, 2018, 2001 até 2018, garantiu a vitória dessas comunidades. Né? Eu acho, César, eu penso que é mais ou menos isso que eu queria falar e discutir aqui. E se você me permite, eu acho que é isso. Perfeito, Luiz. Em primeiro lugar, meus parabéns pela pesquisa. Né? É fundamental que a gente discuta hoje, acima de tudo, essa profunda concentração de terra
que afeta o Brasil como um todo, né? E a tua pesquisa vem contribuindo muito nesse sentido. Não apenas no que concerne a questão da distribuição da terra, mas, sobretudo, a questão referente aos direitos tradicionais, a luta pela preservação de um modo de vida, né? E com certeza o trabalho vai trazer muitas contribuições importantes para essa questão no âmbito historiográfico, né? Então, queria agradecer a presença de todos, dizer que está aberto o canal do Facebook para aqueles que quiserem fazer perguntas, fazer contribuições, fazer colocações, para o Luiz poder fazer as respostas, né? E quando a gente está na condição de moderador, a gente tem sempre a vantagem de fazer a pergunta primeiro, né? Eu gostaria de fazer alguns comentários assim sobre o teu trabalho, no sentido da gente pensar junto, assim, coisa que a gente tem feito já ao longo desse processo todo, e acho que é fundamental conseguir perceber o que tu vem fazendo, né? Justamente a partir dessa tentativa de buscar dialogar com uma memória construída ao longo deste processo, né? A memória dos habitantes locais, mas que é também essa memória institucional que tu bem coloca as contradições inerentes ao processo de constituição dessa reserva extrativista, né? É de pensar a criação desse processo extrativista não como algo natural, mas como algo eivado de conflitos e contradições, onde tu mesmo disseste, né, ironicamente, o decreto que vai criar o parque vai ser justamente assinado pelo Michel Temer, né? Então, ao longo de 17 anos de luta pela criação da reserva, não foi possível fazer isso em governos de caráter progressista, né? E foi instituído justamente num contexto marcado já por um retrocesso, né? Um reacionarismo, né, nesse sentido. Mas isso mostra o quanto essa foi importante, o quanto essa luta foi forte e foi significativa, né? Eu penso que a partir dessa questão dá para elencar um conjunto de elementos que tu muito bem colocaste. Um diálogo com a história ambiental, no sentido que tu está trazendo justamente uma relação que é diferente com a natureza, é uma relação em que há uma relação de integração e não de exploração, em que o extrativismo se opõe de forma muito significativa a um modelo econômico predatório que devasta este meio ambiente, né? Então, acho que esse diálogo entre uma história social em que tu coloca em evidência a luta pelo direito à terra, e a luta pela manutenção daquilo que tu coloca muito bem, que é um modus vivendi tradicional, né? E, de outra parte, um diálogo com essa história ambiental pela preservação não apenas deste modo de vida, mas de um modo de vida que tem uma relação diferente com a natureza. E aí eu me lembro dos diálogos que tivemos no que concerne à questão do Bourdieu. Então, Bourdieu tem aquele livrinho que eu acho muito bacana, que é O Desencantamento do Mundo, que vai fazer justamente uma tentativa de pensar o choque entre dois modos de vida. A introdução de um modo de vida essencialmente racional, economicista, monetarista, na região da Cabila, na Argélia, em contraposição ao modo de vida tradicional, caracterizado por uma relação que é de reciprocidade entre os agentes que estão ali presentes. E o quanto essa introdução desta monetarização, desse desencantamento daquele mundo mágico que se colocava em relações que eram constituídas não apenas a partir de bases racionalistas e de trocas monetárias, mas a partir de trocas que eram utilitaristas e de relações de coletivismo, né? Então, no sentido de que a manutenção daquele modo de vida
ela acabou sendo atropelada pelo avanço do capitalismo. Né? E o que tu está tentando demonstrar, diferentemente dessa situação discutida por Bourdieu, em que a maneira de pensar é diferente. Né? A maneira de pensar dos povos Kabila e dos teus trabalhadores lá do Janauari, né? Jauaperi, desculpa, né? É bastante diferente. Uma vez que a ideia de simples troca monetária não se aplica lá. A troca monetária pode até existir, mas ela é sempre mediada por outro tipo de relação que causa um processo de aproximação que supera essa ideia de uma troca simplesmente monetária. Então, essa ideia de um mundo encantado, né, que o Bourdieu é do próprio Weber. Né? Então, essa ideia de a manutenção de um modo de vida a partir dessa necessidade de uma relação diferente com a própria natureza é algo bastante importante no teu trabalho. Da mesma forma, recupero, né, essa ideia da discussão em torno da Terra. E aí eu me lembro dos trabalhos da Mota, né, que vão justamente discutir as origens, recuperando lá para o final do 18, para o início do 19, né, as origens desses conflitos da Terra, origens dessa ideia de um país que, ao invés de promover um processo de democratização do acesso à terra, promove justamente o sentido inverso, que é uma acentuação dessas desigualdades, que é uma acentuação dessa concentração e que se acentua de forma muito mais significativa durante o período da ditadura militar. Então, o estado do qual eu sou oriundo, né, o Rio Grande do Sul, ele vai ter um impacto extremamente grande, né, no modo de vida dessa população do interior do Rio Grande do Sul, que trabalhava no campo, com os cavalos, com os bois, e o processo de mecanização da agricultura e de expansão do agronegócio, né, vai empurrar esses caras para a cidade. Vai empurrar esses caras para a cidade. Consequentemente, vai empurrar esses caras para um modo de vida que é completamente diferente àquele que eles estavam habituados. Né? Tem até uma que eu gosto muito, do Mário Barbará, cujo título é Desgarrados, que é exatamente isso. É o sujeito que vem de um modo de vida campeiro, só o que ele sabe é cuidar de cavalo, né? E ele vem para a cidade onde ele tem que fazer bico, fazer biscate, né? Então acaba ficando completamente desterritorializado num espaço urbano que ele não domina. Né? Então o teu trabalho tem uma importância muito significativa nesse sentido, de recuperar um modo de vida tradicional, de uma relação diferente com a natureza, né? E, ao mesmo tempo, discutir as lutas sociais e as idiosincrasias e contradições do processo de criação dessa reserva extrativista. Né? Então, é um trabalho muito bacana e antes de te fazer a questão que eu queria fazer, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui, tá? Então, tem um monte de gente dando os parabéns. A Iana te dá boa noite. A Luciane te dá os parabéns pela pesquisa. A Luciane apresentou o último Caminhos da Pesquisa, né, na semana passada. A Vale te dá os parabéns também. A Jomara te dá os parabéns, né, e fala que acordos escritos, uso de territórios comuns, uso de recursos naturais, luta pela demarcação do território, e te agradece por compartilhar a pesquisa. O José Carlos Souza diz que é com muito orgulho que ele vê a conclusão do trabalho de doutorado. Então, a nossa família está em festa. É meu irmão. Mentira, não. Pô, um abraço pro teu irmão. E a Tati Paiva diz que tem orgulho desse meu amigo. Show! Obrigada. Né? Quer fazer algum comentário? Eu queria fazer duas observações que me parecem que são importantes aí. A primeira, em relação à questão da luta pela terra, e que eu quero enfatizar aqui,
você tem dois sujeitos coletivos que têm lutado pela terra no Brasil. De um lado, aqueles que estão lutando pela reforma agrária, né, que pode ser capitaneado pela luta pela terra do Movimento Sem Terra e um conjunto de outros movimentos que têm lutado pela terra. Mas note, essa forma de luta e a ideia que está por trás disso está pensando em apropriação privada do território. Então você tem uma terra, que pode ser do latifúndio, que deverá ser desapropriada para a reforma agrária, ou pode ser uma terra pública, que vai ser destinada para assentar famílias. Você está pensando em uma propriedade fracionada e individualizada. Cada família tem um pedaço de terra. E esse pedaço de terra é uma propriedade privada. Isso é revolucionário quando você pensa do ponto de vista da chamada Revolução Burguesa. Mas o Brasil e alguns países da América, alguns lugares da América Latina, em que foi que a esquerda se apropriou do debate sobre a reforma agrária. A reforma agrária é uma demanda burguesa. Né? Todos os países capitalistas do mundo fizeram a reforma agrária até o início do século XX. O México, por exemplo, fez reforma agrária na primeira década do século XX. Né? Por quê? A ideia da propriedade da reforma agrária tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo, com a produção, geração de riqueza, etc. E claro, que no Brasil tem um contexto político, econômico de uma outra natureza. Agora, por exemplo, o Movimento Sem Terra tem expressado isso de uma forma contundente, quando, por exemplo, se torna um movimento que se dá ao luxo de doar comida durante a pandemia para milhares de famílias da cidade. É um movimento que se dá ao luxo de ser até a maior área de produção de arroz orgânico do país, produzido lá no Rio Grande do Sul, por acaso. Tem uma metodologia específica de produção do conhecimento, de a formação escolar das crianças assentadas na unidade, pensando um calendário acadêmico que respeite o calendário ecológico e o calendário produtivo. Mas enfim, ao cabo, está pensando em propriedade e uso privada da terra. A luta dos ribeirinhos que lutam pela criação de unidades de conservação tem uma outra dinâmica, que é o uso comunal dos recursos. Né? Eles não estão preocupados em a minha terra, a minha propriedade, eles estão preocupados em a nossa terra, o nosso território. E quando eles defendem essa propriedade, esse território, eles se apropriam, obviamente, dos resultados disso, mas o conjunto da sociedade também se apropria quando aquele território protegido garante as condições ambientais imprescindíveis para a sobrevivência da própria humanidade. Né? Quando você garante esses territórios, garante a nascente dos rios, etc, etc. Então, acho que essa é uma coisa que acho que valeria a pena chamar a atenção, que são duas formas distintas e que... Não. A outra, e também nessa direção, quando os comunitários eles pensam no uso do território, tem uma coisa que é bastante interessante nisso, que é assim, a Jomara pode me acompanhar e pode me ajudar nesse debate. Quando você entra num lugar, num rio, por exemplo, todo mundo pesca naquele rio, todos os membros da comunidade pescam naquele rio. Mas em toda a comunidade tem alguém que é expert na pesca. É alguém que, a qualquer dia, qualquer hora do dia ou da noite, qualquer época do ano, se for necessário, ele entra no rio e pouco tempo depois ele volta com o volume de peixe necessário para atender a demanda. Né? Enquanto que a maior parte das pessoas pescam ali. O mesmo vale para caça. Todo mundo pode entrar na mata para caçar. Mas tem gente que é expert em caça. O Antônio Carlos Diegues, ele sugere, num livro, daqui a pouco eu lembro, me fugiu o nome do livro agora. O Antônio Carlos Diegues é um antropólogo da USP, do Núcleo de Estudos de Populações Urbanas, populações rurais da USP. Ele sugere que
a proteção dos recursos se dá porque há uma espécie de proteção do conhecimento por parte dos comunitários. Então, todo mundo pesca, mas um grupo específico é expert na pesca. Um outro grupo específico é expert na caça. Um outro sujeito é expert no domínio da geografia. E esse conhecimento guardado na memória, guardado nas experiências desses grupos, fazem com que haja a proteção do território. A exemplo disso, para concluir o raciocínio, o Diegues aponta, olha, os pescadores saem para pescar no mar, no litoral paulista, por exemplo, e todo mundo sabe pescar, mas o seu fulano de tal volta com muito peixe. E aí, estudando isso, o que se descobre é que esses caras que são experts na pesca, eles fizeram uma triangulação. Eles tomam, por exemplo, um ponto de referência da torre da igreja e a cruz no cemitério, no continente, e faz um ponto, um eixo, e diz, aqui que está o recurso pesqueiro. Então todo mundo anda por ali, mas ele sabe, então ele domina aquele conhecimento que é transferido para os parentes. Lá no Javaperi não é diferente. Tem um grupo o Carlito, o Manuel, os filhos do Carlito, todo mundo são exímios pescadores. Mas não entende nada de madeira. Eles não são capazes de fazer uma canoa. E essa combinação de conhecimento e de domínio de frações do território garante o uso comunal, porque todos precisam de todos. Então, é uma espécie de troca. Isso é uma das coisas que é mais interessante perceber. E quando você usa uma ferramenta, uma metodologia de pesquisa, que você faz o que a gente chama de mapa mental, você tem uma coisa muito interessante. Você pergunta para a comunidade de São Pedro, por exemplo. Fulano, onde é que tem peixe? Onde é que, se eu tivesse que levar alguém para passear aqui, onde é que você levaria? Ele me faz uma lista de 20 pontos de pesca. Já a outra comunidade, quando eu pergunto a mesma coisa, ele me faz uma lista de 2 ou 3 pontos de pesca. Mas a comunidade que me fez a lista de 2 ou 3 pontos de pesca, quando eu pergunto para ele onde é que eu posso levar alguém para ver bicho dentro da mata, ele me faz uma lista de 50 pontos de observação de peixe. Ou seja, aquela informação está me dizendo que a comunidade X é constituída predominantemente de pescadores, a comunidade Y é constituída predominantemente por caçadores. A outra tem uma lista de 50 variedades de madeira, ou seja, é uma comunidade de produtora de madeira, que trabalha com madeira. Isso tem uma implicação direta no planejamento e no uso do território. Quando você vai fazer o plano de manejo, por exemplo, você tem que considerar que aquela comunidade precisa ser protegida e precisa ser garantida a ela, por exemplo, que ela possa explorar os recursos madeireiros não madeireiros, a outros recursos pesqueiros. Enfim, eu viajo muito, eu gosto muito desse tema, eu começo a... Acho que era isso... Que tem isso, só para fechar o raciocínio, que é quando você fala do Bourdieu, que é isso que faz com que essas pessoas, quando elas estão encantadas, não é um encanto exógeno, não é um encanto que... Não, é porque a relação dela com a natureza, com o ambiente, é tão poderoso e, ao mesmo tempo, os resultados objetivos dessa relação é tão vantajoso que eles se reproduzem. Porque quando ele vem para a cidade, ele fica completamente exposto. Né? O mesmo vale quando uma experiência de anos de coisa. Você vai para o interior, para essas regiões, se você levar dinheiro, você falava sobre a economia monetária. Você não pode ir para o campo levando dinheiro, porque o dinheiro não tem valor objetivo. O que o cara vai fazer com 100 reais que você vai pagar pela diária? Ele não vai botar no bolso e ficar lá um mês no bolso dele.
Agora, se você leva combustível, né, que ele vai usar para rabeta, ele vai usar para o motosserra, ele vai usar para o motor de luz, isso tem o resultado objetivo. Se você leva frango e carne congelada da cidade, ou seleta, para uma comunidade que está comendo peixe há 15, 20, 30 dias, quando você chega com frango, opa, peraí, vamos negociar. Você troca o frango pelo peixe. Então, é preciso entender que as formas de uso, de apropriação e, sobretudo, de significação e ressignificação desses territórios são muito particulares, muito distintos. Estou à disposição. Beleza, Luiz. Bom, acho que não tem mais questões aqui. A gente já está quase 1h30 de live. Nossa, eu falo demais. Sinal de que o papo foi muito bom, né? Sinal de que a tua pesquisa realmente tem, né, um grande potencial, e vai ser muito bacana quando a gente começar a poder ver essas entrevistas, quando começar a poder ver esse texto aí, né? Eu tenho certeza de que todo mundo que está nos assistindo está ansioso para poder ler o teu trabalho concluído, assistir a defesa, e eu principalmente acho na condição aqui de parceiro nesse trabalho. Isso. Luiz, então, te agradeço muito pela participação aqui com a gente, pela tua fala excelente sobre uma temática que é muito importante, né? Que é discutir justamente essa história social a partir de uma perspectiva que dialoga com a história ambiental, em que tu entra na história e, ao mesmo tempo, consegue promover esse diálogo da história com a tua área de origem, que é as ciências sociais, né? E eu tenho certeza que o teu trabalho vai trazer muita contribuição para a gente, vai ser um trabalho muito bacana. Tá? Legal. Eu te passo para tu poder te despedir do pessoal, né? E lembro a todos que na semana que vem teremos novamente o Caminhos da Pesquisa, toda terça-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Tá? Luiz? Isso, eu quero agradecer a confiança do programa no meu trabalho e o apoio que eu tenho recebido, que nesse momento tem sido de enorme desafio. Agora, por exemplo, eu estou aqui usando o quarto da minha filha, invadindo o quarto dela aqui, para poder fazer o trabalho por conta da epidemia, do Covid, que não foi fácil, foi um período, agora a gente está de boa, mas foi mais de boa, né? Mas foi um período muito delicado, de muita angústia, a gente perdeu muita gente, em um intervalo muito curto de tempo, a gente perdeu muitos, eu particularmente perdi muita gente, companheiros dos movimentos sociais, movimentos sem terra, uma das lideranças, uma das pessoas mais importantes lá do Xixuaúma, o Cris, que foi um dos articuladores originários dessa luta, faleceu há um mês atrás, embora não tenha sido por Covid. Mas, enfim, então, eu confesso que foram 2 ou 3 meses aí de mergulho, de angústia, enfim, e agora estou feliz que eu estou conseguindo, acho que está todo mundo conseguindo aos poucos sair, escrever, trabalhar e produzir. Claro que isso também teve uma implicação do ponto de vista do calendário. Eu queria, por exemplo, estar agora fazendo uma atividade de sanduíche no sul e tive que adiar um pouco. Também não dá para ir para campo porque as unidades estão fechadas, a CMBio fechou as unidades, e com razão, porque senão há um risco de você levar a doença para dentro do rio. Mas acho que ao final, a gente consegue encaixar todos os cenários e fazer o trabalho. A minha expectativa é que daqui a um ano eu tenha um resultado bastante positivo para apresentar. Agradeço o salve de todos, o Júlio, Tati, Grace, pela contribuição, pelo apoio, e estou à disposição para o debate, estou à disposição para a gente continuar conversando, acho que é sempre importante. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem bem, cuidem-se nesse quadro tão complicado de pandemia. Obrigado, boa noite.